Olá! Gostaria de te convidar para você participar do meu clube do YouTube. É uma área exclusiva para fãs, superfãs e hiperfãs. Lá você receberá um selo de fã, você terá acesso a vídeos exclusivos, você terá prioridade nas respostas e você terá uma linha direta comigo. Eu te convido, venha! Olá, é um prazer estar novamente aqui junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero falar para você sobre como educar filhos. Certa vez eu li um post desses aí da internet que dizia assim que educar filhos é a coisa mais difícil do mundo, é a tarefa mais difícil do mundo. Então eu me pus a pensar um pouco sobre aquilo e me perguntei, será que é mais difícil do que ser um engenheiro lá da NASA? Será que é mais difícil do que ser um matemático e criar e desenvolver fórmulas, um químico, um físico, um médico, um engenheiro? Me pus a pensar a respeito disso. E a conclusão que eu cheguei é que realmente é uma das tarefas mais difíceis do mundo, porque é algo muito delicado, é algo com muitas variáveis. E principalmente o educar um filho é algo que passa por um processo que eu não vejo. Principalmente quando é criança, né, a criança petitinha, eu, mãe ou o pai, o adulto, ele não enxerga o que se passa lá na subjetividade da criança. A criança ainda não desenvolveu o cérebro o suficiente para se comunicar e contar: mamãe, quando você faz tal coisa, eu fico muito angustiada. Papai, quando você fala de tal maneira, eu fico com medo, eu fico inseguro. Enfim, a criança, ela se relaciona com o adulto de uma maneira não explícita, não tem uma comunicação. Eu me recordo de situações da minha infância em que eu vivenciei algo, eu era criança, pequena, eu vivenciei algumas coisas e eu fiquei calada. Eu fiquei ali mergulhada na dinâmica da família e eu, criança, sem saber exatamente o que era aquilo, eu não me expressei, eu não contei para minha mãe nem para o meu pai a emoção difícil que eu vivi em determinados momentos. Criança faz isso. A criança, ela aprende a viver de acordo ali com aquele jeitão da família. E, na maioria das vezes, ela não expressa quais são as necessidades dela para dar alguma chance para o papai ou para a mamãe raciocinarem um pouco e tentarem ajudar essa criança. E aquilo que a gente vivencia dessa forma, como eu estou falando, vai gerar nessa criança, quando ela for adulta, vai gerar na criança, quando criança, um registro lá na mente dela de uma série de definições na mente inconsciente, uma série de definições sobre a vida, sobre ela, sobre os outros. E essas definições ficam registradas ali no seu inconsciente. E boa parte dessas definições estão equivocadas, elas estão distorcidas. E essa criança leva isso para a vida adulta.
Bom, o meu objetivo aqui então é falar sobre o educar filhos. Quero contar algo para vocês que talvez ajude um pouquinho aí nisso que é tão difícil, educar filhos. Bom, um bom parâmetro para quem se sente principalmente muito perdido nisso. Inês, então o que eu faço? Um bom entendimento que os pais precisam ter é que a criança precisa ser vista. Como que pai e mãe faz para de verdade ver o filho ou a filha? Verifique se você está emocionalmente disponível para de verdade olhar para o seu filho ou para sua filha. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós pais estamos tão perdidos aqui no emaranhamento que é a nossa mente, que hora que os nossos filhos trazem algo, a gente projeta isso daqui neles. E não para olhar de verdade o que o filho precisa naquele momento. Vou dar um exemplo. Se eu aqui dentro de mim estou num processo de raiva por algum motivo, se a minha filha vem e me traz uma demanda, muito provavelmente eu vou jogar essa raiva em cima dela. E aí, eu olhei para minha filha naquele momento, eu percebi o que de verdade ela estava me trazendo naquela solicitação que ela me fez. Porque muitas vezes a criança traz uma solicitação, mamãe, brinca comigo de carrinho. O que será que tem por detrás disso daí? Né? Então, aí aqui está aquilo que eu disse agora há pouco, da dificuldade imensa de educar os filhos. Talvez a criança não quer só que eu olhe para o carrinho e brinque com o carrinho. Talvez ela está lá dentro dela precisando que um adulto dê atenção e carinho naquele momento. Talvez, ao pedir, mamãe, brinca comigo de carrinho. Talvez a criança está me dizendo assim, mamãe, eu estou com medo e eu preciso que você fique aqui do meu lado um pouquinho para eu me acalmar e voltar a ser somente criança. E cuidar daquilo que criança tem que cuidar somente. Então, que tanto que de verdade você olha para os seus filhos. Ou que tanto que você fica aqui preso no emaranhamento da sua mente e em momento algum você se disponibiliza para estar de verdade com os seus filhos. Ah, Inês, mas eu trabalho demais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, pá. Tudo bem, mas abra um espaço na sua agenda para ficar um pouquinho com o seu filho ou com a sua filha. Sabe, as crianças não precisam de pai e mãe 24 horas 100% disponível. Não, a criança precisa somente que tenha qualidade nesse olhar, que tenha qualidade naquele tempo que você fica ali junto. Porque de nada adianta uma mãe ou um pai ficar 24 horas ali junto, sendo que de verdade esse pai ou essa mãe não olha para essa criança. Compreendeu? Bom, então, primeira coisa que eu gostaria de te dizer é isso. Na sequência, vou falar de outras coisas que vão te ajudar a olhar para isso. Como educar os filhos de uma forma que eles fiquem bem. De uma forma que quando eles se tornarem adultos, sejam adultos saudáveis que dão conta da vida deles.
Me aguardem, no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho. E será um prazer te ter aqui. E o meu canal já tem disponível área de membros. Se você quiser ter um relacionamento um pouco mais próximo comigo, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro do meu canal. Será um prazer te ter aqui mais pertinho de mim, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Quero prosseguir com a minha fala a respeito de como educar os filhos. Num vídeo anterior, eu falei a respeito do quanto é complexo, o quanto é difícil essa tarefa de educar os filhos. E como colaboração, eu falei também a respeito de como ser pai e mãe mais disponível emocionalmente para os filhos e de verdade enxergar as necessidades que o filho ou a filha traz a cada momento para a gente, pai e mãe. Prosseguindo na minha fala, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso que realmente é verdade. O educar um filho é extremamente complexo. Porque em uma situação em que a criança tem o mesmo comportamento, talvez aqui me exija uma ação. Em outra situação que eu percebo o mesmo comportamento, talvez aqui eu deva ter outra ação. E eu vou perceber essa diferença somente se eu estiver emocionalmente disponível e de verdade olhar para a criança. Então, dando um exemplo aqui de comportamento. Vamos por uma criança pequena, tá? Ali por volta de 3, 4, 5 anos, mas vale para qualquer outra idade e para qualquer outro comportamento que eu vou dizer aqui. Mas, a título de exemplo, suponhamos uma criança que chora. Talvez, nessa situação aqui, se eu olhar de verdade, tem uma dor. Tem uma dor de algo que está doendo mesmo, lá na alma da criança. Tem uma tristeza, um desamparo. E aí, aqui eu vou precisar dar o quê? Colo, carinho, amor. Talvez aqui, com o mesmo comportamento, ou seja, de uma criança que chora. Talvez se eu olhar mesmo, de verdade, talvez eu vá perceber que aqui, essa criança não está com uma dor profunda. Talvez eu olhe aqui e eu perceba, tá parecendo ser birra. Mas a birra, o que tem por detrás da birra? Talvez tenha aqui por detrás desse choro de birra, necessidade de que alguém me olhe, que também é uma dor na alma, que também, vamos dizer assim, é uma necessidade da alma da criança. E a criança é criança, o cérebro dela ainda não desenvolveu o suficiente para conseguir ter uma comunicação clara, de aqui a criança chegar e falar assim, mamãe, eu tô tão triste, tá doendo algo aqui em mim, eu tenho uma angústia. Não, muitas vezes nem nós adultos conseguimos fazer isso, que dirá uma criança que o cérebro ainda não desenvolveu isso, ela ainda não tem isso aqui para saber se comunicar. E aqui, a criança, ela também não tem ainda isso desenvolvido para chegar e virar mamãe. Nossa, você tem trabalhado tanto e você quase não me olha, quase não se disponibiliza para mim. Vem um pouquinho aqui para junto de mim e brinca comigo, me escuta, me olha. Então, estou falando do mesmo comportamento da criança, de um choro difícil,
mas que por detrás a criança traz necessidades completamente diferentes. Aqui, eu como mãe, eu como adulta cuidando dessa criança, eu vou ter que dar colo, carinho. Aqui, eu vou ter que trabalhar limite e presença. Eu vou ter que colocar um limite naquele choro, porque aquele choro daquele jeito não pode ser também. Mas eu vou ter que olhar para a necessidade que está por detrás daquilo ali. É uma criança. Eu, como adulta, eu preciso me disponibilizar para cuidar dessa criança minimamente. Sim, para que ela tenha um bom emocional, para que ela fique segura e tranquila para crescer bem. Bom, a partir desses dois exemplos, então, eu estou aqui para contar para vocês, nesse momento, de 2 pontos primordiais que pai e mãe precisa saber que criança precisa, que é amor e limite. Muitas vezes, a gente sabe que o amor deve ser dado. Isso é muito falado na novela, isso é muito falado na família. Ok, a sociedade, as pessoas sabem disso, mesmo que por vezes não consigam dar para a criança. Mas o amor, todo mundo sabe da necessidade do amor, mesmo quem não tem para dar. Agora, e o limite? Você sabe da importância do limite para uma criança? Então, deixa eu te contar sobre algo que a psicologia estuda há muito tempo e é ponto pacífico na psicologia. É com certeza que toda criança precisa de limite. Mas Inês, para quê? É tão ruim pôr limite, é tão ruim receber limites. Será que é tão ruim assim mesmo? Tudo bem, é frustrante, tudo bem para o adulto, é trabalhoso, mas para a criança o limite estrutura a personalidade. Eu costumo dizer o seguinte, é preferível então que eu adulta dê esse limite para minha filha, porque a vida vai dar esse limite quando ela for adulta. E a vida não vai fazer com carinho ou com atenção e com jeito como eu posso fazer. Então, é preferível que isso seja dado para a criança enquanto ela está se desenvolvendo. Porque quando ela for adulta, esse limite, esse controle de frustração que ela aprende na infância, vai valer ouro para ela. Ela vai ser uma adulta mais adequada na vida, com menos sofrimentos diante das limitações que a vida vai colocar para ela. Porque fato é isso, tá, gente? A vida coloca limites. Bert Hellinger, ele contribuiu bastante com isso. Ele utilizou uma metáfora que a gente consegue entender melhor ainda isso da necessidade que o ser humano tem de amor e de limite. Ele disse que é como o jarro e a água. Então, o jarro é o limite e a água é o amor, é aquilo que flui. O que é da água sem o jarro? Ela se perde. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas em situação de dependência em drogas e quando a gente vai olhar e ver a história de vida daquela pessoa, o que ela teve muito? Amor, muita permissão, muita permissividade por parte dos pais e faltou limite. A metáfora do jarro e da água, dá para entender perfeitamente, ó. Aquilo que ela recebeu, a água se perdeu. Porque não tem um jarro para que a pessoa possa fazer uma boa utilização daquilo que ela tem na vida dela. Então, o limite, ele é estruturador de personalidade.
E se você quer educar bem os seus filhos, então, ok, se trabalhe para dar amor. O amor é importante, extremamente importante, porém o limite é mais. Bert Hellinger, uma vez perguntado, Bert, em uma situação limite, em que a pessoa tenha que escolher entre o amor e o limite, qual é preferível dar? Bert diz, o limite. Por quê? Porque o limite, ele estrutura. Vamos pensar na situação de uma criança. Se a criança receber mais o limite do que amor, então quando ela se torna adulta, ok, ela não está uma adulta saudável, porque o amor, ele é extremamente importante, tá, gente? Acho que isso eu nem preciso falar para vocês, né? Mas, se ela tiver a estrutura, vai ser mais fácil para ela se trabalhar para se preencher no amor quando ela for adulta. O contrário não se dá. Aquela pessoa que ela recebeu só amor e não recebeu limite, quando ela for adulta, aquilo se perde. E aí, muitas vezes, a pessoa se percebe num vazio, num limbo. E aí a gente consegue entender muito bem aquelas pessoas que vão para situações de extremo adoecimento, como, por exemplo, no uso de drogas, na dependência de drogas. Mas não é somente nessa situação, tá? Muitas vezes a pessoa não vai para a droga, mas quando fica aqui nesse limbo, sem estrutura e sem o amor, porque o amor, ela não sabe o que fazer com aquilo, aquilo se perde dentro dela, ou ela se perde em meio a tudo que a compõe, a pessoa pode ir para outras situações, tá? Depressão, ansiedades, enfim, qualquer outro adoecimento maior pode ser que tenha isso aqui que eu estou dizendo, de não ter estrutura e aquilo que ela tem de amor se perde, ela não consegue utilizar aquilo em proveito próprio. Então, quer educar bem os seus filhos? Dê amor e limite. Mas aí é que está o detalhe da dificuldade de educar um filho. Porque talvez aqui nessa situação desse comportamento que é igual a esse, em um momento eu preciso dar amor para que a minha filha fique bem. Em outro momento eu vou ter que dar limites e trabalhar aquilo que está por detrás para ver a necessidade dela. Como fazer isso? Se aqui eu preciso dar amor e pouquinho limite, aqui eu preciso dar mais limite, só um pouquinho de amor. Olha que complexo. Olhe de verdade para o seu filho ou para sua filha. Se trabalhe para que você seja um adulto saudável. Porque se você estiver saudável emocionalmente, então você está mais disponível para de verdade olhar para a criança. E aí, nessa situação que você vai perceber, nossa, como dói. Peraí, o que está acontecendo aqui? E aí você vai lá e acolhe a dor. Ó, amor. Agora aqui, peraí, o que é isso? Que choro de birra. Justifica todo esse choro nessa situação que aconteceu aqui agora? Não, não justifica. Então, mais limite, só um pouquinho de amor. E aí, a cada situação, isso tem que ser balanceado, tá? Entendeu o raciocínio? É complexo, mas é perfeitamente possível de ser feito. Se você estiver emocionalmente disponível para de verdade olhar para a criança. Bom, aqui está mais uma contribuição que eu gostaria de fazer com você nessa difícil arte de como educar os filhos. Espero ter contribuído. Continuo agora a minha fala sobre como educar filhos. Falei nos vídeos anteriores a respeito do quanto é difícil educar um filho.
falei a respeito da necessidade que o adulto que cuida de uma criança esteja emocionalmente disponível para de verdade ver o que se passa lá dentro dela. E eu falei também a respeito da importância do amor e do limite e qual a dose certa a ser colocada em cada momento ali ao longo da educação da criança. E aqui, hoje, nesse momento, eu quero te contar sobre algo que os pais de antigamente não tinham esse problema. Bom, enfim, a gente pode até fazer uma análise sociológica a respeito das mudanças que acontecem na sociedade ao longo do tempo, mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é falar de algo que é uma dificuldade imensa dos pais das gerações atuais, que é colocar limite. Na minha época, quando eu era criança, eu sou de uma geração em que só do meu pai olhar, eu já ia para o meu cantinho e já obedecia. Então, teve uma época que era assim. Eu estou aqui para dizer que tem que voltar essa época? Não. Mas eu preciso, nesse momento, colocar para você perceber, e aí você vai concordar comigo, o quanto que nas gerações anteriores, os pais estavam aqui no limite. E aí, hoje, que somos as crianças lá daquela época, né, e que estamos aqui hoje educando os nossos filhos, nós pais, a gente, em termos de educação para os filhos, a gente está aqui no outro extremo. E aí, infelizmente, eu tenho que te contar que tudo aquilo que está nos extremos não é saudável, é adoecido. Então, quando lá nas gerações anteriores os pais vinham muito aqui para um autoritarismo e tem que obedecer e pronto, e acabou, e não tem explicação, e é assim, e pronto. Tudo bem. Machucava, castrava, feria os filhos. E aí realmente não era 100% saudável. Agora, como nós somos muito filhos dessa geração, pela nossa dor de ter sido machucada aqui com aquilo que os nossos pais nos deram, a gente vem aqui para um outro modelo de educação, que é aquele em que a gente permite tudo. Ou seja, tem muito na educação que os pais das gerações atuais colocam para as crianças, tem muito uma permissividade. E aí, sempre que tem permissividade, tem negligência ali junto. Por que negligência, Inês? Mas eu sou um pai ou eu sou uma mãe tão comprometido em dar o melhor possível para o meu filho. Tem, infelizmente, algo de negligência, sim. No meu vídeo anterior, eu falei a respeito da necessidade que a criança tem de, a cada situação, a dose certa de um tanto de amor e um tanto de limite. E que cada situação vai requerer um tanto disso ou um tanto daquilo. Por isso que eu tenho explicado o quanto é difícil a arte de educar. Então, os pais das gerações atuais estão aqui nesse extremo devido à sua dor, porque doeu muito aqui ser filho desses pais que educavam de uma forma mais rigorosa, castradora, mais tirânica. Mas aqui a gente é negligente, porque falta o limite. Então a gente dá muito amor, mas a gente é negligente quanto ao limite. E no vídeo anterior, para você que assistiu, se você não assistiu, vai lá. Eu falo da importância dessas duas coisas. As duas são extremamente importantes. E eu vou deixar você assistir o outro vídeo, tá? Mas lá eu conto o quanto, um certo tanto, o limite é mais importante do que o amor. Os dois são extremamente importantes, mas sem o limite, a criança tem um prejuízo imenso
na vida adulta dela, ok? Bom, então prosseguindo, nesse vídeo eu quero te contar o seguinte: se você quer dar a melhor educação possível para o seu filho, então dê aquilo que ele precisa a cada momento e não aquilo que ele quer. Os pais que atuam de uma maneira muito permissiva e por consequência negligente, eles deixam muito os filhos ditarem como vai ser a vida deles. Não, eles são crianças, pelo amor de Deus, não faça isso com os seus filhos. Os seus filhos precisam de você, adulto, para guiá-los. E essa tarefa é sua. Então, mesmo que o seu filho queira vir aqui para a direita, se você perceber que o melhor para ele é vir para a esquerda, banque isso, você é o adulto. Traga o seu filho aqui para o caminho em que você avalia que é o melhor para ele. Essa é a sua tarefa. Não é tarefa da criança definir coisas importantes a respeito da vida dela. Não faça isso. Tem algumas coisas que não devemos perguntar para os filhos: o que você quer, meu filho? Ou escutar, ficar calado com aquilo que eu acho e deixar prevalecer aquilo que a criança quer. A pior coisa que você pode dar para o seu filho é isso: deixar ele conduzir a vida dele. Não! A criança não tem um cérebro pronto para dar conta disso. Ah, meu filho, qual escola você quer estudar? Na escola A, na B ou na C? Não, isso não é pergunta que se faz para uma criança. Tudo bem, eu posso até ouvir a minha filha, se ela visitou a escola A B e a C, qual que ela mais gostou? Essa é uma informação importante. Eu posso ser uma mãe que eu escuto a minha filha. Parabéns para mim se eu fizer isso. Suponhamos que ela me fale que ela gostou imensamente da escola C. Mas se eu, mãe, e o pai chegarmos à conclusão de que a escola A é a melhor, é aquela que é possível no nosso orçamento, é aquela que tem ali uma pedagogia que faz mais sentido para nós pais, então a minha filha tem que ir para a escola A. Ela vai espernear? Vai, com certeza, mas eu sou adulta, eu posso bancar isso. A escola A é a melhor, então é para essa que você vai. Ai, mãe, isso, mãe, aquilo. Tá, eu posso até acolher a frustração dela, mas ela vai ter que aprender a lidar com a frustração. E aqui, neste momento, eu passo, então, para um outro ponto que é extremamente importante e que você, pai, que você, mãe, precisa ter consciência, que é o treino de frustração. Porém, eu vou te contar mais a respeito disso no próximo vídeo, ok? Qual é a importância do treino de frustração na vida de uma criança? No próximo vídeo eu falo a respeito disso e você vai entender muito melhor o que é isso. Continuando a minha fala sobre como educar filhos, quero te contar a respeito da importância do treino de frustração. Então, nos vídeos anteriores, eu falei a respeito de como é difícil educar um filho. Falei a respeito da importância dos adultos, dos pais estarem emocionalmente disponíveis para de verdade enxergar esses filhos, as necessidades que eles trazem em si. Falei a respeito da importância da dose certa a cada momento de um tanto de amor, um tanto de limite, e que as duas coisas são extremamente importantes.
falei também sobre o que é o melhor para uma criança e como que eu, mãe, ou você, pai, pode dar isso na medida certa para os seus filhos. E aí, nesse momento, quero falar então sobre o treino de frustração. Quando eu falo sobre treino de frustração, preciso te contar que isso é tarefa de pai e de mãe. Você quer dar um tesouro para o seu filho? Você quer fazer o de melhor para os seus filhos? Dê um bom treino de frustração para eles, de preferência na infância, se você estiver olhando para isso agora e eles forem criança, tá? Se forem adultos e você não deu o treino de frustração, me acompanhe nesta série de vídeos, porque eu vou falar logo a respeito de e aí, meus filhos são adultos agora, o que eu faço? Mas o treino de frustração, de preferência, ele precisa ser feito na infância. Por quê? Porque é na infância que a personalidade da criança está sendo moldada, está sendo constituída. Tem até uma metáfora muito interessante para a gente entender isso, que fala que criança é barro mole. Então, criança de 0 até ali por volta de 6, 7 anos é barro molinho. Pai e mãe faz o de bom e o de ruim com a personalidade da criança. A partir dos 6, 7 anos, esse barro já começa a endurecer e vai endurecendo progressivamente até chegar aos 18 anos. Chegou nos 18 anos, o barro está duro. Ou seja, isso significa que uma janela lá na personalidade da pessoa se fecha para o mundo externo. E papai e mamãe estão no mundo externo dos filhos. Então, fez 18 anos, mais ou menos, papai e mamãe já não têm mais tanta influência na constituição da personalidade. Até corrigindo a minha fala aqui, na constituição da personalidade, fechou a janela. Pai e mãe já não têm mais acesso porque encerrou a construção da personalidade da pessoa. O pai e a mãe até têm uma certa influência após os 18 anos, dependendo de como é a relação. Mas é algo mais complexo, porque aí passa por o filho querer modificar algo. Então, o poder de ação de pai e mãe na vida de um filho adulto é extremamente limitado. O poder de ação de pai e mãe é grande quando a pessoa é criança. Então, se o seu filho é criança, treino de frustração nele. O que é o treino de frustração? É o saber colocar o não na hora adequada. Eu vou sair falando não a todo momento para o meu filho. Não é assim também não, tá? É o colocar o não na hora correta, na hora certa, na medida certa. Não é nem em excesso e nem em falta. É na medida certa, de acordo com cada momento da vida da criança. Então, tem determinado momento que a minha filha vai me pedir um sorvete e eu vou falar não. Talvez eu, como mãe, eu perceba que ultimamente ela tem comido muito doce. Nossa, como ela comeu doce hoje? Não vai tomar o sorvete. Mas talvez em outro momento ela me pede o sorvete e aquele sorvete faça sentido. Nossa, vamos lá, minha filha, eu vou te dar o sorvete. Então, o melhor para os filhos é isso, que o treino de frustração ele seja colocado da forma adequada com cada momento que o filho vive. E assim, se você faz isso, você está dando algo precioso. Eu aqui na minha experiência como psicóloga e como facilitadora de constelação, eu te diria que é uma das coisas mais preciosas que se pode dar para um filho. O não na hora adequada.
Mas por que, Inês, que isso é tão importante? Porque, primeiro, que está constituindo a personalidade da pessoa. Ela está aprendendo a como lidar com aquilo que gera aqui dentro quando a gente não tem aquilo que a gente quer. Porque frustração toda pessoa vai sentir, tá? Criança, adolescente, adulto, idoso. Adulto que teve um bom treino de frustração vai sentir a frustração. Adulto que não teve um bom treino vai sentir imensamente essa frustração. Todo ser humano sente frustração diante daquilo que ele quer muito e algo vem e fala: não, você não vai ter isso. E aí algo aqui dentro da gente vai repercutir. Até aí é normal. Agora, o detalhe é, quando vem a frustração, o que eu faço com ela? Bom, se lá na infância eu não tive um bom treino de frustração, aí esse mal, vamos chamar assim, né, um treino de frustração inadequado lá na infância, significa que ou recebeu um não em excesso, ou recebeu um não em falta, pouco, ou na hora de dizer sim, meu pai falava não, na hora de dizer não, meu pai falava sim, aí virou uma bagunça muito grande dentro de mim, isso. Enfim, cada pessoa, quando teve um treino inadequado de frustração na infância, pode ter vivido algo de diferente e aí precisa ser olhado como foi para que você consiga se trabalhar e se cuidar se você é adulto. Mas o treino adequado é aquele que na hora do sim é sim e na hora do não é não, de preferência. Isso vai ajudar imensamente a criança para que, quando ela estiver na vida de adulta, quando a vida disser não para ela, ela tenha reações as melhores possíveis. Por quê? Vamos pensar algo. Vamos supor que eu tenha um excelente treino de frustração aqui dentro de mim. E aí, vamos supor que eu queira muito algo. Vamos pensar, talvez, que eu queira muito ir ali na cozinha e tomar um café. Ó, estou em pleno horário de trabalho, mas quero fazer um intervalo agora e vou ali tomar o café. Mas, a hora que eu chego lá na cozinha, não tem café. Acabou o pó e eu não comprei. Então, aquela vontade que eu tava de tomar um café, eu recebi um não. Ó, é um não da vida, de alguma forma. Esse não, eu estou aqui dando esse exemplo só metaforicamente, pode ser um não de qualquer ordem, o emprego que eu tanto queria, o concurso que eu tanto queria passar, que eu estudei tanto e eu sei tanto, mas lá na hora eu não consegui. O namorado ou a namorada que eu queria tanto, que eu estou tão apaixonada, o filho que eu queria tanto gestar e ter na vida, não consigo ter. Enfim, a vida pode falar inúmeros nãos de diversas maneiras. Prosseguindo lá no meu exemplo do café, então, a hora que eu percebo que aquela vontade que eu tava de tomar o café não vai ser satisfeita, uma frustração vai subir, eu vou ficar com raiva de mim, por que eu não comprei o café, com raiva do meu esposo, mas eu pedi para ele comprar e ele não comprou. E aí, na hora dessa raiva, qual é o meu comportamento? Porque se eu tiver um comportamento adequado, beleza, bom treino de frustração. Se eu não tiver um comportamento adequado, eu vou adoecer, ou a mim ou as minhas relações. Prosseguindo nesse exemplo do café, suponhamos que eu pedi ontem que o meu marido comprasse o café. Ele foi ao mercado, coloca café e compra. E eu chego ali na cozinha, não tenho café e eu me frustro. Que raiva do meu marido!
Então, se eu não tenho um bom treino de frustração, na hora que eu vir, eu vou brigar com ele por causa do café. Agora, se eu tenho um bom treino de frustração, a raiva vem, eu sei que eu preciso acolher a raiva, eu estava com muita vontade de tomar um café. Acolho isso porque, afinal de contas, é importante. E uso o meu adulto para pensar um pouquinho a respeito disso. O café não dá para tomar agora. Por que o meu marido não comprou o café? Eu pedi para ele pôr na lista. Bom, vou perguntar para ele. Talvez ele esqueceu, talvez não tinha o café no mercado. Muitas coisas podem ter acontecido. Talvez ele não foi no mercado ainda. Muitas coisas podem ter acontecido. E, já que eu estava com tanta vontade de apreciar um café, eu tenho café cappuccino. Café cappuccino não é igual, mas ele é saboroso tanto quanto e eu posso me dar esse presente, esse prazer de degustar algo bom. Bom, aqui eu só coloquei um exemplo de como que, quando a gente tem um bom treino de frustração, a gente tem uma boa maneira de lidar com aquilo que eu me frustro. Eu busco maneiras adultas de me cuidar na hora da frustração e de buscar outras soluções. Mas quando eu não tenho, eu mergulho naquela raiva e aí eu vou ter uma impulsividade que vai refletir nos meus comportamentos ou não. Se não refletir, eu vou adoecer internamente, mas muitas vezes vai refletir, eu vou externalizar, vai refletir nos meus comportamentos e eu posso adoecer as minhas relações, tendo prejuízos imensos, tanto em termos de saúde quanto de relação. Bom, aqui eu estou falando do adulto que não recebeu um bom treino de frustração, para te contar da importância de um bom treino de frustração na infância, de um bom treino de frustração que você pai, que você mãe pode dar para os seus filhos. Olha, tesouro, preciosidade. Imaginemos os seus filhos adultos, quando o chefe lá no trabalho, numa boa empresa que ele vai estar, quando o chefe lá no trabalho frustrar ele com algo, ele vai saber elaborar aquilo e ter o melhor comportamento possível. Qual é o futuro do seu filho nessa boa empresa? Crescer cada vez mais, porque ele tem comportamentos adequados e ele sabe gerenciar as suas emoções. Ok? Espero ter contribuído. Inclusive, essa reflexão vale para nós pais. Como será que foi o meu treino de frustração lá na minha infância? Porque isso vai refletir na minha relação com os meus filhos, ok? Espero ter colaborado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Será um prazer te ter aqui. Quero te falar sobre isso, que e aí? Os meus filhos já são adultos. Como é que eu faço agora? Bom, uma primeira coisa que eu preciso te dizer é que você, pai ou mãe de um filho adulto, que aí você olha e percebe que algumas coisas lá atrás, quando era criança e adolescente, você deveria ter feito e não fez, e agora o seu filho ou a sua filha está aí adulto na vida e tem algumas dificuldades, e você percebe que é em função daquilo que você não deu lá atrás. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte. Bom, a janela se fechou. Você não tem mais acesso a isso lá dentro do seu filho ou da sua filha adulta. Sinto muito, mas agora é com eles. É com ele ou com ela. Você pai, você mãe, vai ter que cuidar da sua frustração em perceber que você errou. Ou que não é que você errou, é que você não tinha para dar e aí faltou. Bom,
Primeira coisa eu te diria isso. Aceite. Aceite a realidade como ela é hoje. E o seu filho ou a sua filha, será que está condenado a sofrer eternamente porque lá atrás algo que você poderia ou deveria ter dado e você não deu e isso está fazendo falta hoje? Seu filho está condenado ao fracasso? A sua filha também? Não, não está. O seu filho ou a sua filha, eles podem ir atrás daquilo que faltou e eles mesmos se darem. Então, em algum momento eles vão conseguir, tá? Mas você, pai e mãe de filhos adultos, precisa primeiro aceitar a realidade. Você já não tem mais poder de ação sobre a vida dos seus filhos. E se você fizer o contrário, continuar atuando ali na vida do seu filho ou da sua filha adulta, como se você tivesse esse poder, eu sinto muito te dizer, mas você está prejudicando imensamente o seu filho ou a sua filha. Porque você está tratando ele ou ela como se fosse criança. Então, nesse momento é o de pior que você pode fazer. Então, para. Você fez o seu melhor. Você deu tudo que você tinha para dar a cada momento, do jeito que foi possível para você. Aceita isso. E olhe para a sua obra na vida do seu filho ou da sua filha e perceba que você fez muito. Muito, mas muito mesmo. E você está de parabéns pelo que você fez. Então, se valorize, valorize o seu trabalho. Principalmente porque aquilo de mais precioso que o seu filho ou a sua filha tem, foi você que deu, que é a vida. Sem você, o seu filho ou a sua filha não estaria aqui. Então valorize isso, não se pregue na cruz por aquilo que faltou, porque todo pai e toda mãe vai faltar algo. Não existe pai e mãe perfeito que dá tudo, 100% daquilo que o filho ou a filha precisa quando criança ou adolescente. Você fez um bom trabalho. Se valorize. Tire-se da cruz, por favor. Olhe com muito amor para tudo aquilo que você fez. Afinal de contas, foi sacrificante, foi difícil. Você fez o melhor que você pôde a cada momento. Com certeza. Eu ponho a minha mão no fogo por isso. E se você conseguir, então, aceitar a realidade, o seu filho ou a sua filha é adulta e tem determinadas coisas que você poderia ter dado, não conseguiu dar e que hoje está faltando. Essa é a realidade. E que agora vai depender dele ou dela procurarem na vida deles fazer diferente. Aceite a realidade. Segundo ponto, valorize tudo aquilo que você fez e fique tranquilo, fique tranquila, você fez um excelente trabalho. E em seguida vai cuidar da sua vida. O seu filho ou a sua filha já é adulta, são eles que têm que cuidar da vida deles. E você agora então está no momento de olhar para si. E aí, o que você quer fazer por você, pai e mãe? De um filho ou de uma filha adulta. Você quer viajar, aquela viagem que nunca foi possível? Você quer ter um pouco de tranquilidade, se recolher? Você quer desenvolver algum projeto, quer ler um livro? Vai, viva a sua vida. Se reconecte ao seu parceiro ou à sua parceira, mas agora como homem e como mulher, numa condição de poder desfrutar da vida. Você merece, você fez uma boa obra. Faça isso por você e pelos seus filhos. Adultos. Sim. Ai, Inês, mas se eu fizer isso, eu estou deixando o meu filho na mão. Olha lá a dificuldade que ele está tendo na vida agora. Pois é, 2 vídeos atrás eu falei a respeito de que
O melhor para o filho é aquilo que eu percebo que é o remédio certo na hora certa, não aquilo que ele me pede. Então, se o seu filho ou a sua filha está aí numa situação em que não está dando conta da vida, deixa ele ou ela ralar. Não trata mais como criancinha. É o adulto que tem que dar conta de se bancar na vida. Ai, meu filho tem 30 anos e está aqui dentro de casa ainda, eu tenho que sustentar. Para com isso. Para urgentemente. Porque esse comportamento seu, tratando o seu filho como criança, é que está mantendo ele ou ela aí nesse lugar de criança. Deixa faltar, deixa a água bater na bunda para ver se dói. E aí ele ou ela age e vai viver a vida e bancar aquilo que é do adulto. Olha, eu sei que você, se você está se identificando com isso que eu estou falando aqui, eu sei que o seu coração fica desse tamaniquinho aqui de pensar nessa possibilidade. Mas esse é o desafio dos bons pais, que é dar para os filhos a cada momento aquilo que é o melhor para eles. Mesmo que aqui dentro doa e o coração fique desse tamaniquinho, tá? Se é o melhor, se é o remédio amargo, mas que vai curar aquela ferida, aquela doença, dê. Não é assim? Quando o seu filho era criança e estava lá com uma infecção de garganta terrível, algumas vezes ele não teve que tomar injeção, ou qualquer outro adoecimento, que não tinha a opção do remédio docinho e gostosinho, não teve que tomar injeção. Você ficou lá com o coração deste tamaniquinho. Ai, se eu pudesse, eu tomava a injeção para doer em mim. Pois é, mas teve que tomar a injeção do mesmo jeito, porque era lá no corpinho do filho que estava a doença. Então, se o seu filho é adulto e não está dando conta de determinada coisa na vida agora, é dele. Eu sinto muito, a doença está nele. E vá cuidar de você, vá viver a vida. Você merece, você já fez o seu trabalho em relação aos filhos. E agora então é cuidar daquilo que é seu. Eu te desejo isso, que você consiga se conectar agora à sua vida, aquilo que é seu. Quais são os seus projetos, o que você deseja para você? E libere os seus filhos. Aquilo que você podia dar, você já deu. E está lá tudo dentro dele ou dela. E no momento em que eles resolverem trabalhar e ser adultos na vida, eles vão conseguir. Tem um livro que é muito interessante, que fala muito sobre isso, que o autor se chama Joan Garriga, e o nome do livro é Onde Estão as Moedas? Eu tenho aqui no meu canal um vídeo em que eu falo o resumo desse livro. Dá uma olhadinha ou lá no meu vídeo, ou leia o livro, que aí você vai entender melhor essa relação de pais e filhos. É muito rica a reflexão que o Garriga faz no livro e contribui muito para a gente, tanto como filhos, como pais, para a gente entender que aquilo que a gente fez pelos filhos, que agora são adultos, foi o suficiente. Eles não precisam de mais. O dia que eles resolverem ser adultos e utilizar aquilo que está lá dentro deles, eles vão ser muito bem-sucedidos. Mas para isso depende de uma decisão interna de cada um deles. E você não tem acesso a isso mais. Então libera os seus filhos para irem para a vida, do jeito que eles conseguirem. Mesmo que eles tenham que dar cabeçadas. Ótimo, eles vão aprender com essas cabeçadas.